Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2020, para mais um estudo bíblico. E o título do estudo de hoje é uma palavra-chave para muita coisa na vida do ser humano: comunicação. Sim, verdade. Antes de seguirmos, obviamente, sob esse título, eu convido você para orarmos. Oramos, bondoso Deus, ao teu trono de graça, primeiramente agradecido pela oportunidade e por tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos a tua iluminação do alto para compreendermos os textos e as considerações para o dia de hoje. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Em um sentido muito real, educação em qualquer nível é comunicação. Muito bem. Transferência de conteúdo. Do que adianta ser sábio, ter um monte de graduação, ter um monte de livros lidos no currículo, etc, etc, etc. Mas na hora de transferir conteúdo, na hora de transferir aquilo que se procurou aprender durante uma vida inteira, muitas vezes, não há, em algumas pessoas, esse dom da comunicação, da capacidade de fazer com que o aluno compreenda o texto posto, o assunto colocado em pauta, em sala de aula. Um bom professor precisa desenvolver essa virtude de transferir aos seus alunos o conteúdo, objeto da aula em questão. O professor tem conhecimento, tem sabedoria, tem informação, tem fatos, tem experiência, mas se ele não consegue transferir isso para outra pessoa, a sua tarefa, a sua profissão, a essência do seu serviço fica completamente prejudicada, não é isso? No livro Educação, na página 212, Ellen White escreveu um parágrafo que eu quero dividir com você aqui, que nos fala da importância disso que estamos falando a respeito de transferir conteúdo para outra pessoa. Diz assim: o verdadeiro professor pode transmitir a seus discípulos poucos benefícios tão valiosos quanto o seu companheirismo. Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. E isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Temos necessidade de compreendê-los a fim de beneficiá-los de maneira mais eficaz. Ou seja, Ellen White está abordando aqui no livro Educação que, além de todo um preparo técnico, pedagógico, acadêmico, um preparo de conteúdo, um preparo de análise de fatos, um preparo de experiências avaliadas, além de um preparo de aula prévio, obviamente, antes da sala de aula e muito antes da sala de aula, já sendo um trabalho, uma tarefa produzida focada naquele grupo específico, personalizado, que o professor tem noção que vai estar com ele durante aquele período letivo. Além disso, ou em torno disso, ou ainda misturado com tudo isso, o professor precisa ofertar aos seus alunos companheirismo e empatia para compreendê-los melhor, para entendê-los melhor e dessa forma poder alcançá-los de uma maneira mais eficiente. Em outras palavras, o texto segue dizendo: um bom ensino também funciona no nível emocional e pessoal. No caso da família como escola, isso é muito importante. Um bom relacionamento deve ser estabelecido entre o aluno e o professor. Obviamente, nós estamos também aqui abordando uma época e um lugar, uma nação, que é a nação judaica, já que estamos falando um pouco da educação de Jesus, onde a educação era realizada em casa também. Nós sabemos, por estudos, que na nação judaica, as crianças, adolescentes e jovens, eles tinham 3 estágios
3 ciclos de estudo que duravam em torno de 5, 6 anos cada um. E esse era um sistema de ensino dessa nação por conta da preocupação de se estabelecer não só conhecimento secular, mas também um conhecimento eclesiástico, religioso. Acontece que muitas crianças não iam para a escola por opção das famílias de manterem os seus pequenos sobre a educação direta e praticamente exclusiva dos pais. Alguns alunos que não passavam para o ciclo seguinte voltavam, obviamente, para casa, não só para trabalhar no ofício dos pais, etc., mas também para desenvolverem um aprendizado junto aos seus familiares. Quando os cristãos não se comunicam com Deus, a lição aborda: mediante a leitura da Bíblia ou oração, o relacionamento deles com Deus fica estagnado. As famílias precisam de orientação divina se quiserem crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Sim, há de se buscar algo mais do que um simples ensino da doutrina, das leis bíblicas, do conteúdo sobre amor ao próximo, sobre amor a Deus, sobre o perdão, sobre salvação, sobre regeneração, sobre transformação e sobre ressurreição. Há de se buscar algo mais do que as informações técnicas sobre as virtudes de Deus, suas promessas e os benefícios que teremos numa nova terra. Há de se buscar entre nós, os alunos, e Deus, o Pai, o nosso professor, um contato pessoal, um contato emocional, sim, um contato emocional que não abandone o racional. Nós precisamos buscar em Deus saúde espiritual para vencermos as dificuldades nesta terra. E Ele, como nosso mestre e professor, sabe muito bem onde na sua palavra podemos encontrar alento para as nossas lutas e esperança para os nossos projetos futuros. Tomar tempo para semear a semente da comunicação, não apenas para os membros da família, não apenas prepara os membros da família para um relacionamento pessoal com Cristo, mas também ajuda a desenvolver relacionamentos interpessoais dentro da família. Mesmo que você não tenha filhos, obviamente isso vai beneficiar no relacionamento marido-mulher, etc. Não é isso? Nessa direção. Quero dividir com você um outro comentário que nós temos aqui separado para o dia 6 de outubro, né? Resultado de um professor cheio de comunicação e empatia. Nós poderíamos dar esse título ao comentário que nós vamos participar aqui agora. O comentário diz o seguinte: os rabinos sabiam que Jesus não havia sido instruído em suas escolas. Esse comentário está no livro O Desejado de Todas as Nações, entre as páginas 78 e 80. É um comentário que está voltado para o momento em que Jesus ele não volta para casa após a festa da Páscoa em Jerusalém, e ele fica em Jerusalém e ele é encontrado por sua família 3 dias depois, discutindo no templo com os doutores da lei. Então, nesse quadro, cabe aqui o seguinte comentário: os rabinos, esses mestres da lei, sabiam que Jesus não havia sido instruído em suas escolas. No entanto, seu conhecimento de profecias era muito superior deles. Imaginaram que esse pensativo rapazinho galileu teria um futuro promissor. Desejaram tê-lo como aluno para que se tornasse mestre em Israel. Queriam encarregar-se de sua educação, convencidos de que uma mente tão incomum devia ser educada sob a direção deles. Esses mestres ficaram simplesmente admirados, impressionados com a capacidade de Jesus de explicar o que eles passaram a vida inteira estudando e não entendiam da maneira que um menino de 12 anos dominava a matéria. Obviamente, além da educação que Jesus havia recebido dos seus pais em casa,
o Espírito Santo de Deus havia lhe comunicado verdades de forma que só ele poderia transmitir da forma que estava transmitindo. O comentário segue dizendo: as palavras de Jesus tocaram o coração dos doutores como nunca tinha sido tocado por lábios humanos. A modéstia juvenil e a simpatia de Jesus quebraram os preconceitos deles. Sem perceber, aquelas mentes se abriram à palavra de Deus e o Espírito Santo lhes falou o coração. Muito bem. Qual desses mestres imaginou que saindo de casa naquele dia encontraria um professor mais gabaritado do que eles com apenas 12 anos de idade? E mais, sem ter frequentado as mesmas escolas que eles haviam frequentado. Todo cristão sabe que Jesus é o mestre dos mestres, mas com que frequência ele é reconhecido como um aluno dos alunos? É uma boa pergunta, não é? É um trocadilho de palavras, mestre dos mestres para aluno dos alunos. Jesus realmente demonstrou interesse nos temas que estavam em pauta e participou, contribuindo com informações, com sabedoria que esses homens não haviam desenvolvido ainda. Sim, Jesus soube demonstrar empatia e respeito por esses mestres e daí atraiu a atenção deles para que eles se tornassem seus alunos, enquanto haviam esses debates sobre diversos assuntos da Bíblia, da natureza e a respeito do caráter de Deus. Eu e você também precisamos assumir essas virtudes de Jesus, saber nos aproximar das pessoas e atraí-las com empatia, com respeito, com a nossa amizade, para que elas nos ouçam a respeito das virtudes do caráter de Deus e as suas promessas para salvar a humanidade do pecado no dia de Jesus Cristo. Eu vou encerrando o estudo de hoje por aqui, agradecido porque você esteve comigo e te convidando, caso você ainda não tenha visitado o nosso canal, Lições da Bíblia Davi Santos, para que você vá lá, se inscreva, faça parte desse grupo de pessoas que tem incentivado esse serviço de evangelismo via internet, no caso YouTube. Marque o sininho, curta esse vídeo se você gostou do seu conteúdo e o último pedido e convite, compartilhe com quantas pessoas você entender que seja ideal. Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Aguardo você aqui amanhã para um novo estudo. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus.